E Jesus então irou, porque procurou naquela figueira frutos e não encontrou. Mas ela estava toda com folhas, estava bonita. E ao ele ver, estava com fome, ele e os discípulos foram até lá, e ao procurar figos não encontrou o fruto. Ele então dá uma palavra dura para aquela figueira. Agora vamos pensar aqui, vamos colocar um personagem aqui, e esta parte é por conta nossa. Pedro era um camarada enérgico, fazia perguntas, era um pouco meio intruso. Se você seguir a vida de Pedro, Pedro sempre foi esse cara intruso. Então imagine comigo, quando Jesus foi amaldiçoar a figueira, pensa comigo Pedro dizendo ao Senhor: será que o Senhor não está acreditando que o Senhor vai amaldiçoar esta figueira, sendo que não é tempo de frutos? Pensa Pedro sendo intruso e falando isso com o Senhor Jesus. Será que o Senhor não está percebendo, Jesus, que não é tempo? Porque o meu questionamento ao ler esse texto várias vezes, eu não sei se você já questionou, se não era tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Agora vamos ver que o processo da figueira, como que funciona esta árvore, essa planta. Primeiro, ela é pelada. Depois ela tem o broto, as flores. Depois das flores vem o quê? Vem o fruto. Depois do fruto que vem as folhas. Você vê uma jaqueira, um abacateiro, uma laranjeira, todas as outras plantas que têm frutos, frutíferas, elas na verdade, o processo é diferente. Tem as folhas normais, depois vem o broto, depois vem o fruto. A figueira é diferente. A figueira primeiramente surge o broto, depois o fruto, e depois vem o quê? Então preste atenção, o interessante desse texto, porque o problema não é a falta do fruto. O fruto, quando Jesus busca, é apenas um detalhe. O problema aí não é porque faltava algo, é porque tinha. E o que tinha? Folhas. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, e tem um texto que fala para que ela secasse, ele ia secar, acabou a figueira. A palavra não é para a figueira. A figueira é um vegetal, cumpriu o seu propósito. Mas o propósito de Jesus foi dar uma lição para os discípulos. E a ideia do texto não é tanto por causa dos frutos. Então, quando nós lemos esse texto atenciosamente, nós vamos ver que o problema não foi tanto porque faltavam os frutos. O problema foi por causa tinha folhas, e se havia folhas, e por que tinha folhas? Então, na ideia de Cristo, é que as folhas estavam mostrando a aparência. Fala comigo, a aparência. Esta é a lição que Jesus deixou para os seus discípulos, e está nessa noite dizendo para mim e para você, para nós termos cuidado, para nós não vivermos de aparência. Não era tempo de frutos, mas se não era tempo de frutos, então para que tinha as folhas? O problema, eu volto a dizer, não eram os frutos, mas eram as folhas. Então nessa noite, essa primeira figueira quer nos ensinar, e Jesus quis mostrar para os seus discípulos o perigo que corremos de viver de aparência, e a aparência nos leva a secar. Tem muita gente vivendo de aparência, vivendo de religiosidade. Tem muita gente vivendo de aparência, vivendo um padrão de vida, gente endividada, gente que veste bonita, gente que tem carro bonito, uma casa, quem sabe, com a mobília linda, mas está vivendo, permita-me expressar aqui, uma vida desgraçada na sua interioridade. Tem apenas a beleza no estereótipo, a beleza externa, tem apenas aparência, vive de simular afeição.
E é isso que nós corremos, irmãos, este é o risco, de vivermos uma vida de aparência. E a proposta de Jesus, o nosso Senhor, é que nós vivamos uma vida transparente, uma vida aberta, vivendo com aquilo que nós temos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que nós devemos viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. Aí eu faço a pergunta nessa noite: como que você está vivendo? Eu quero ler um texto daquele poeta brasileiro, Fernando Pessoa, quando ele fala que ele usava tanto a máscara, que chegou um momento que a máscara estava tão pregada na sua cara, na sua face, que ele perdeu a sua identidade. Olha o que ele fala: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem era, e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Tem gente assim. A pessoa aprendeu, colocou uma máscara, vive na família, entre os amigos, na sociedade nossa Montes Clarense, na sua família lá, entre os seus e entre os meus. Quantas pessoas que querem viver um padrão de vida sem ter condições. Então nós precisamos de assumir quem somos. E a minha proposta, em nome de Jesus, essa noite, baseada nessa primeira parábola, é que eu e você assumamos quem somos. E quem somos? Nós somos inteiramente dependentes do nosso Jesus Cristo, do Senhor, e Ele basta para nós. Ele é o nosso sustento. Ele é aquele que nos supre das nossas necessidades. Nada impede que vistamos bonito, que vivamos uma vida, tenhamos uma aparência legal, cuidemos do nosso corpo. Mas o que eu estou colocando aqui é que muitas vezes nós colocamos a máscara, e essa máscara, ela acompanha a gente há tanto tempo, que quando nós tentamos arrancar a máscara, ela não quer sair mais, como diz o Fernando Pessoa. Tem muitas coisas que nós não recebemos de Deus, sabe por quê? Nós não recebemos de Deus porque vivemos uma vida tão fingida, e Deus fala assim: eu não posso dar para ele, não posso dar para ela o que ele tanto almeja, porque ele acha que ele tem. Sabia disso? Que tem pessoas achando que tem, porque assumiram a postura que tem, no qual não tem. Então Deus fala assim: eu não posso dar, deixa ele e deixa ela continuar essa vida falsa, mentirosa. Nesta noite o Senhor Deus está me usando para dizer, e procurando em mim e em você, e Ele não quer ver apenas o estereótipo, Ele quer ver o coração. Por isso Ele me diz, Ele usa nessa noite para dizer para você: filho meu, filha minha, dá-me o teu o quê? O teu coração. Essa é a história da primeira figueira, que me confundiu há tanto tempo, até que eu percebi, entendi que na verdade Jesus estava vendo a beleza da figueira, mas não tinha fruto. Como que está teu casamento? Até quando você vai continuar vivendo essa vida dúbia, mentirosa, falsa? Até quando você vai continuar mentindo para o seu pai, mentindo para a sua mãe? Até quando você vai viver uma vida lá que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece você lá distante, naquela viagem, você distante lá, ninguém te vê?
exceto aquele que tudo sabe. Os seus olhos são como chamas de fogo e estão em toda parte, em todo lugar. A ideia nessa noite, nesta primeira figueira, é que eu e você possamos encarar a vida. Encare os problemas que você está enfrentando sem usar máscaras. Encare os seus medos. Encare os seus problemas, suas lutas. São difíceis, são feios, mas são seus. E Jesus quer nos ajudar a encarar. Eu estou colocando isso porque vem as inconveniências, as lutas nossas, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas mazelas guardadas, as nossas dificuldades do dia a dia. E ao invés de encarar a vida e peitar a vida de frente, nós nos esquivamos e acabamos vivendo de fantasia, simulando afeição. E Deus quer que nós encaremos a vida, e Ele mandou Jesus para morrer na cruz por nós, e Jesus morreu na cruz por nós, para que sejamos nós, com as fragilidades, com as nossas dependências, com as nossas mazelas, mas Ele quer que eu e você rasguemos nosso coração diante dEle, e falemos com Ele: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus, irmãos. Assuma seus medos. Eu quero, antes de passar para a próxima figueira, vou explicar. Nós temos de ter cuidado para não acharmos que as consequências das escolhas que nós fazemos ou fizemos é cruz. Eu pergunto a vocês: quantas cruzes tinham no Gólgota? Tinha uma. E vou explicar. Cruz é algo que não é nosso, que não me pertence. Aquela cruz que Cristo carregou não pertencia a Ele. A cruz, ou as cruzes que aqueles dois assaltantes carregaram, era consequência das escolhas que eles fizeram. Estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas e depois de definirmos, sem pedir orientação de Deus, sem fazer uma pesquisa, sem estudar com a esposa, com os filhos, orar, nós tomamos uma decisão, depois nós erramos, temos perdas, ficamos angustiados, aí chega na igreja: ai pastor, eu estou carregando uma cruz. Não está. Não podemos trocar nossas escolhas pela cruz. Cruz é quando você é uma pessoa certinha no seu trabalho, você não cometeu aquilo que estão falando de você, e por isso que nós presbiterianos, calvinistas, e você é calvinista, bíblico, nós cremos no livre-arbítrio, que na teologia fala mais livre-agência, porque o livre-arbítrio na teologia calvinista, ele é questionável, porque até o nosso livre-arbítrio é para o mal. Por isso que a teologia calvinista, ao trabalhar livre-arbítrio, ela prefere colocar livre-agência. Como é que é isso, pastor? Entende que você tem as suas escolhas humanas no dia a dia, mas mesmo as nossas escolhas, o livre-arbítrio que eu e você temos, nós temos de pedir orientação a Deus, nós temos de pedir, orar a Deus, para que as nossas escolhas sejam balanceadas por Deus, se é da vontade dEle, porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é caminho de quê? Entenderam o que eu falei? Estão caluniando você, estão levantando falso testemunho contra você, diante de Deus, você não tem dívida nenhuma, aí você sofre, você angustia, e isso é cruz. Não podemos confundir as nossas decisões, as nossas escolhas erradas, e consequentemente iremos pagar um preço alto e ficar falando: eu estou carregando o cruz. Então, não sei se estou entendendo, a terceira figueira quer nos retratar exatamente que Deus, Ele vai usar o potencial de cada um de nós, apesar da limitação de cada um de nós. Aquela figueira estava ali simplesmente, na visão de alguns, por estar. Só estava ali por estar, e talvez alguém imaginava que ia subir naquela figueira um cara odiado pelos judeus, mas ali estava aquela figueira, ele subiu.
Olha que coisa interessante, a segunda figueira. O problema não foi nem folha, e também não foi tanto o fruto. O problema estava com quem? Com o viticultor. Ele assumiu o erro. Se você pensar bem, estudar o texto entre as linhas, você vai ver que quando o Senhor chega, ele faz um pedido ao seu Senhor. Ele fala assim: vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o esterco, eu vou cuidar, eu vou potencializar essa planta, eu vou colocar aqui, mudar o pH da terra. Isso aqui é por minha conta, eu estou traduzindo o texto, viu gente? Vou mudar o pH da terra, eu vou então cuidar, eu vou arrumar os instrumentos, eu vou preparar tudo certinho, 1 ano de prazo, e o Senhor vai ver que ela vai produzir frutos. O que nós aprendemos, irmãos? Nós aprendemos que Deus, Ele já nos potencializou como o Senhor da obra. Quando Ele nos chamou, a Bíblia fala em João capítulo 15: não fostes vós que diz a mim, mas foi eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto o quê? Agora ele como viticultor, porque a parábola está colocando Deus como viticultor, o próprio Jesus. Jesus já nos potencializou, amém gente? Ele já nos deu as armas, Ele já nos entregou em nossas mãos a palavra dEle, Ele já nos potencializou, Ele já preparou. Permita-me usar aqui uma alegoria do texto, e não vai rir de mim não, Ele já colocou esterco nas plantas, para que produzamos fruto. A Bíblia diz: e descereis sobre vós. Então a segunda figueira está falando que Jesus, Ele quer nos potencializar, e já nos potencializou nessa noite. Tem pessoas aqui que têm talentos, tem dons, capacitações que Deus deu, e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos usar para que sejamos diferentes.